Olá, turma do 7º ano. Queria desejar que todos estejam bem, em nome de Jesus. Que esta fase que nós estamos passando, Deus abençoe a todos, que logo logo nós vamos conseguir sair disso, porque Deus é maior sobre todas as coisas. Queria que falar sobre a unidade 3, que nós estamos em andamento, sobre a aula desta unidade. E nesta unidade nós vamos falar um pouco sobre a saída do povo do Egito. Nesta unidade, a nossa intenção é trabalhar nas instruções como os hebreus saíram do Egito. Israel era um povo que estava escravizado no Egito e a serviço de um terrível faraó. E quando Deus levantou um grande profeta chamado Moisés para que esse profeta tirasse esse povo que estava escravizado sob o domínio de um terrível faraó da época. O personagem de Moisés, além de ser um grande homem de Deus, também era profeta que Deus escolheu, convocou e o chamou para esta missão. E esse povo já há mais de 400 anos já vivia sofrendo, padecendo, e um dia Deus ouviu o seu clamor e enviou este profeta chamado Moisés para retirar este povo de lá. O personagem que se destaca neste relato, Moisés, reconhecido como profeta e líder espiritual, tem como líder espiritual das 3 maiores religiões, que chama-se o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos acreditam neste grande homem de Deus, que Deus levantou para fazer um grande prodígio, para fazer um grande milagre naquela terra, onde era a terra do Egito. Agora, pode ir falando? Quando Deus se revelou a este homem chamado Moisés, ele se revela através de uma sarça ardente no deserto. E quando ele fala com este homem, ele menciona o seu nome. O nome de Deus, o nome que o próprio Deus indagou para ele, era Eu Sou o que Sou. A interpretação tem no sentido do nome YHWH, que tem a raiz do termo hebraico para designar ser, existência. Deus é o único que por si mesmo não foi criado, ele sempre existiu. Por isso que ele é denominado Eu Sou o que Sou. E Deus levantou, se apresentou a este homem para que este homem pudesse fazer a obra de Deus no Egito. Hoje nós sabemos que, se for por lado biblicamente falando, nós vivemos no Egito. O Egito simboliza hoje o mundo em que vivemos, o mundo pecaminoso. Porque desde o início Deus não quis isso para nós. Deus sempre quis que o homem vivesse em paz. Mas por causa de suas escolhas, por causa da sua independência, o homem está no que está hoje. Por causa da desobediência, por causa do pecado. E sempre Deus, ele procurou ter um relacionamento com o homem. Mas hoje nós sabemos que há guerras, rumores de guerra, há pestes, há tanta coisa ruim acontecendo neste mundo, porque isso nunca foi da vontade de Deus, mas em relação do propósito do próprio homem, em fazer as suas escolhas, em ser uma pessoa que, entre aspas, querer ser independente da sua própria vida, aonde nós toda a humanidade só depende de um único Deus, o Deus que quer só o que é bom para todos nós.
narração deste texto, a qual tenho lido, se você quiser pegar sua Bíblia em casa, se encontra em Êxodo. Você lê o livro de Êxodo, você vai ver a trajetória que este grande homem de Deus fez para o serviço de Deus, para que ele pudesse manifestar o poder de Deus, a glória de Deus e na existência de um único Deus, porque nós sabemos que no Egito existiam muitos deuses, e quando houve as 10 pragas do Egito, nós vemos que Deus ali era como se fosse e foi uma punição da sua própria mão, para que eles pudessem enxergar que só existe um Deus, diante dos deuses levantados, que se chamavam deuses, mas era Deus entre aspas, não representava ninguém. E Deus ali veio com aquelas 10 pragas, mas no coração de um homem só que dominava o Egito, chamado Faraó, o coração dele endureceu-se de uma tal maneira que impedia que o povo de Israel saísse do Egito, impedia que o povo fosse livre. Mas Deus mandou também as pragas para fazer menção das injustiças que aquele grande faraó fazia em ter matado os meninos de 2 anos abaixo, de ter dizimado eles, porque pensava ele que se matasse, destruiria o libertador. E este libertador, que era Moisés, não foi destruído. E Deus ali com a sua ira, ele veio também a matar todos os primogênitos do Egito, assim diz a história, porque aquele homem queria frustrar os planos de Deus, e nenhum plano de Deus é frustrado, nenhum ser humano tem o poder de frustrar algum plano de Deus, porque Deus é Deus no céu e na terra.
orientação que eu tenho dado para vocês. Vocês olhem na página 46, que tem um exercíciozinho lá. Vocês têm respostas pessoais que vocês vão ler e vão analisar qual é o ponto de vista de todos vocês na página 46, como também na página de número 47. Então aqui eu peço que vocês meditem bem no que foi falado e que Deus abençoe a todos, e que nós sabemos que tudo é pela permissão de Deus, e vocês sabem muito bem o que o mundo está passando. Então vamos ter fé, porque Deus está no controle. Tchau.